Eu queria convidar o Padre Cleberson Evangelista. Venha, Padre, mais uma vez conosco. Pode ficar, Padre Renê. Venha aqui me ajudar a rezar pelo Padre. Pode ficar. Padre Cleberson, que alegria. Assim como a irmã Zélia, o Padre Cleberson todo ano está aqui conosco nessa vigília de carnaval, testemunhando e lutando essa batalha conosco. É uma vigília de alegria, é uma vigília de unção, mas é também uma vigília de batalha espiritual. E é sempre bom que o Padre Cleberson e a irmã Zélia abrem a vigília para a gente. Então, Padre, nós queremos nesse momento rezar pelo Senhor. Eu quero pedir a ajuda do Padre René neste momento. E você também, você que está em casa, você que está aqui, levante suas mãos em direção ao Padre. Porque, gente, não é brincadeira estar aqui no lugar do Padre que vai pregar, das irmãs, de todos aqueles que vêm aqui como profetas do Senhor para falar uma palavra de cura e de libertação na tua vida. Ei, você que está assistindo a TV Evangelizar agora, eu digo para você, em nome de Jesus, pare o que você está fazendo e preste atenção agora na TV Evangelizar, porque não é o Padre Cleberson Evangelista que vai falar, é o próprio Deus que vai falar através do Padre. Então a nossa oração, Senhor, agora é essa, para que o Senhor use mais uma vez este teu filho tão amado, este sacerdote, este filho predileto. Senhor Jesus, pelo poder do teu santo nome, nós te pedimos, derrama o teu sangue precioso sobre ele, que o Padre Cleberson mais uma vez seja entronizado no teu lado aberto, Senhor Jesus, e do teu sagrado coração, pela boca do Padre Cleberson, palavras que curam e que libertam, palavras que restauram vidas, palavras que trazem às pessoas de novo a alegria, que pessoas sejam curadas da depressão, que pessoas sejam curadas da ansiedade, da síndrome de pânico e de todos esses males. Tudo isso nós pedimos, Senhor, pela poderosa intercessão da Imaculada e sempre Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, povo amado de Deus. Que alegria estar aqui com vocês. E que unção, né, gente? A gente começar a pregar numa unção dessa é maravilhoso. Eu olho aqui para vocês, eu sinto o que o Espírito Santo já está fazendo. Porque, por Deus do céu, quando eu entrei aqui, eu percebi tantos rostinhos tristes, preocupados. Eu fico imaginando você que está em casa, talvez até começou assim a vigília, mas a gente já vai sentindo essa suavidade do Espírito Santo de Deus. Ele é maravilhoso, sim ou não? Dê uma salva de palmas para o Espírito Santo do Senhor. É Ele que nos visita, é Ele que vem trazendo para nós a verdadeira alegria do carnaval. E a nossa alegria está no Senhor. A nossa verdadeira alegria é o Senhor. Que alegria, né, gente? Que é diferente da alegria do mundo. Tem muita gente aí nesses carnavais da vida que está lá suado e só no... É ou não é? E tem gente que já bebeu um monte e já está drogado. Deus me perdoe. Quantas pessoas já estão no mundo de prostituição, porque faltam assim distribuir camisinha, porque é isso que o carnaval do mundo vende, e você não quis saber dessa alegria, né, filho? Então, se prepare, porque você que escolheu o Senhor já me contava antes de vir para cá, haverá um batismo de alegria nessa vigília, um batismo de alegria. Eu não sei como que está a tua vida, eu não sei como que está a tua casa, mas eu não sei se você consegue me entender. Deus fala tanto com os padres, gente, porque a gente que é padre, eu costumo dizer, a gente fala em nome dele, a gente põe as mãos em nome dele, a gente perdoa em nome dele, a gente expulsa demônios em nome dele. Então, quando a gente está num momento de oração como esse, ele vem falando. E o Senhor me dizia numa frase, agora há pouco, expondo o Santíssimo:
algo que foi lá na minha alma, e eu até segurei assim o choro, porque eu imaginei isso. O Senhor colocava para mim no meu coração: em muitas casas, Padre, não tem mais alegria. Tem muitos corações que já nem sabem mais o que é alegria. E a alegria, diz a palavra de Deus, ela é fruto do quê? Do Espírito Santo. A verdadeira alegria é fruto do Espírito. Basta você ler Gálatas no capítulo 5, tem uma relação dos frutos do Espírito, está lá. Um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Eu não estou falando dessa alegria do mundo, é diferente. Porque vamos e venhamos, quem bebe bastante parece que é alegre, né? Porque a pessoa começa a rir do nada, e você pergunta como que vai, ele já diz: eu estou sossegado, estou legal. E quem usa droga, conforme a droga, então o cara fica eufórico. Mas no dia de amanhã, o diabo vai cobrar. Para quem está buscando a alegria do mundo, eu digo, como padre que trabalha nessa área de cura, de libertação, escrevi um livro na área de exorcismo, o diabo vai cobrar. Virão filhos indesejados, doenças, e dos pecados mais leves, às vezes aquela ressaca, aquela pessoa que a gente acaba machucando. E você, filho, que experimenta a verdadeira alegria, eu digo para você, nessa vigília, o Senhor vai colocar no lugar muitas coisas que precisam ser colocadas aí. Eu tenho certeza que é muita areia para o nosso caminhão, então a gente às vezes não sabe aonde é que o Senhor vai agir, o que é que Ele vai fazer. Mas eu sei que o Senhor, Ele tem para você hoje a verdadeira alegria que é fruto do Espírito. Põe a mão no coração. Eu quero pedir para o ministério um cântico do Espírito Santo, por favor, ministério. Eu quero já pedir, Senhor, com as mãos estendidas. Eu sei que tem tanta gente nesse momento nos acompanhando. Hein, filho? Você que se sentiu tocado quando o padre disse aquela mensagem que o Senhor me dizia diante do Santíssimo: há muitas casas que não tem mais alegria. Não desliga essa TV não. Às vezes já vem aquele sono, dá uma lavada no rosto, sei lá, toma um cafezinho, mas deixa o Senhor terminar a obra começada. Você que está aqui nessa vigília, você que está em casa, você que nos acompanha pelos aplicativos, tem tantos meios que nós estamos. O presente dessa madrugada é a verdadeira alegria. Quem está precisando aí, diga comigo: graças a Deus. Está precisando, né, filha? Talvez até você tenha sorrido para os outros, mas é um sorriso externo, porque o Senhor sabe o que passa nesse coração. O Senhor sabe o que você tem, essa angústia, essa tristeza, talvez até esse desejo de morte. Há uma promessa para essa madrugada, a verdadeira alegria que o Senhor quer trazer para o teu coração. Rechandalabassure canta, oh canta surebalá. Derrama esse Espírito Santo, Senhor, da alegria, porque tem cristãos que não sabem mais o que é sorrir. Tem lares que é só choro, é só angústia. Nós precisamos desse batismo da alegria. Nós confiamos e esperamos em vós, Pai. Liga a sua voz, cante. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Isso, vai cantando, minha alma, vai. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos
teus filhos, ó Pai, estamos eu. Você que deseja esse Espírito Santo, ergue o teu braço, estenda o teu braço e canta. Ó vento impetuoso, vai. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem, vem. Você pode, clama ao Espírito Santo de Deus, vai dizendo a Ele: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Se você sabe orar em línguas, se deixe orar em línguas agora. Mova a tua língua e o teu coração a esse lugar. Derrame em nós alegria, Espírito Santo. Alegria, Espírito Santo, batiza-nos de alegria. Vai nessa suavidade assim, vai. Ó, vento impetuoso. Ó, vento impetuoso. Tá sentindo aí? Vem neste lugar. Tá sentindo, filha? Fortalece o que é fraco. Receba Com teu poder. Rasgue o céu, meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Diga comigo: obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Filho e filha, quando a gente canta fortalece o que é fraco, vamos e venhamos. Se não fosse o Espírito Santo de Deus nos ajudar, seria quase que impossível nós sorrirmos nos tempos em que nós estamos vivendo. Você liga a TV, é só desgraça. Você vê expressões de tristeza, de angústia, as síndromes tomando conta. A gente ouve dizer que quase 30% da população está sofrendo de problemas relacionados à depressão. E a gente às vezes não se conhece. Eu não sei se você já passou por isso, de você ter medo dos próprios sentimentos. Tem gente lutando aí, lutando para não precisar se enterrar nos remédios, porque você sabe que a tristeza, a angústia chegou. E quando nós meditamos sobre esse tema dessa noite, a alegria do Senhor é a nossa força, a gente começa a entender que o Espírito Santo pode fortalecer aquilo que é fraco. Porque eu não sei você, mas eu confesso que eu sou fraco. Eu sou fraco. Gente, como padre, se não fosse o Espírito Santo de Deus agir em mim, jamais conseguiria, porque todos os defeitos que você pode imaginar num ser humano, eu acho que eu tenho um pouco. Sempre fui uma pessoa muito tímida, uma pessoa com dificuldade de falar em público, uma dificuldade nos estudos, dificuldade no trabalho. Mas o Espírito Santo vai fortalecendo, e Ele vai fazendo forte aquele que é fraco. Sabe, a gente quando tem que lutar contra o próprio mal, o próprio maligno. Essa semana eu atendia uma pessoa, e eu conto aqui porque vocês nem sabem quem é, não gosto de expor, mas
Eu atendi uma moça que a mãe dizia assim: olha, padre, ela tem um problema que ela fica muito quieta, ela toma uns remédios, e ela sentadinha, ela só fazia assim. E ela não fala nada. Eu falei: não fala nada, só fica assim. Eu peguei meu óleo. Eu tenho um óleo que eu abençoo as pessoas na direção espiritual, um óleo exorcizado. E quando eu peguei aquele óleo na mão, ela olhou para mim e ela disse: você não vai encostar em mim. Eu já tinha percebido que ali tinha um mal espiritual muito forte. E eu confesso que naquele momento o meu coração parece que ia sair pela garganta. Porque uma coisa é você falar do demônio, outra coisa é você estar na frente dele. Porque a Bíblia diz que ele é Belial. Belial significa, teologicamente falando, o oposto do bem. A Bíblia diz que ele é homicida, e quem praticou homicídio é que levou à morte. A Bíblia chama de ladrão, dizendo que ele pode roubar, matar e destruir. Chama de dragão, dizendo que ele varreu uma terça parte dos anjos. E naquele momento a gente precisa dizer: Espírito Santo de Deus, eu preciso de ti. Porque o Espírito Santo é um espírito de fortaleza. Naquele momento é o Espírito Santo que me lembra de que essas mãos foram ungidas para consagrar o pão e o vinho, para expulsar demônios, para perdoar pecados. É nesse momento que a gente precisa entender que não somos nós, é Cristo que habita em nós. Sabe, a palavra de Deus eu quero partilhar com você em Neemias 8, um versículo apenas que eu quero trazer, versículo 10, finalzinho do versículo 10. Neemias 8, 10 diz assim: não haja tristeza entre vós, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não haja tristeza entre vós, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Se o Espírito Santo tem como um dos dons dele a alegria, então eu vou dizer para você: se você está sorrindo diante dos problemas que você tem, não tem outra explicação, é o Espírito Santo de Deus, ou você tem vocação para ser um ator ou uma atora, porque às vezes a gente também faz uns teatros, né, gente? Não sei se você já passou por isso, de estar quebrando o pau lá dentro de casa, brigando com todo mundo, chega alguém, bate lá na frente, se arma um sorriso, não sei de onde: oi fulano, tudo bem? Com vontade de matar quem está lá dentro. Não é esse tipo de alegria que eu estou dizendo. A alegria do Senhor significa uma satisfação que você sente. E mesmo tendo problema financeiro, problema com relacionamento, você tem as tuas lutas, as tuas labutas, mas você sente uma paz. Por isso que a palavra de Deus diz: não haja tristeza entre vós, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É Ele que vai dar força para você continuar. É Ele que vai dar força para você dar a volta por cima. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Sabe que o Espírito Santo de Deus, ele tem vários atributos. Por exemplo, um deles é chamado, o Espírito é chamado de pneuma. Por que pneuma? Porque pneuma significa aquele que move para frente, não nos deixa parar nunca, não nos deixa desistir. Por isso pneuma, a própria palavra pneu de carro vem de pneuma. Pneu é o pneu do carro que move o carro para frente. O pneuma significa aquele que não deixa parar. Porque às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de a gente largar o barco, mas daí o Espírito Santo de Deus já vem, ele convence. Tem pessoas que precisam de você. Você não pode desistir. E ali a gente é convencido pelo Espírito Santo de Deus, é animado pelo Espírito. Veja, a própria palavra ânima vem de alma. A alma que dá vida para o corpo. Tira a tua alma daí para ver o que sobra. Você vai para o caixão. Você olha um corpo lá, está assim. É porque a alma é que dá vida para o corpo. Uma pessoa animada é uma pessoa que tem vida. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que está perdendo a ânima, está perdendo a alma. Uma pessoa desanimada, cada vez mais desanimada, chega uma hora que ela pode perder a vida mesmo. Então o Espírito Santo é o sopro de Deus, é o pneuma.
Aí vem a outra derivação, ruá. O que significa ruá? Sopro. O que Deus fez na narina do homem, depois que fez o homem sua imagem e semelhança? Soprou, deu vida. Então sinta que o mesmo Espírito Santo que deu vida àquele homem, aquele monte de barro, aquele cadáver, é aquele que nesse momento ele faz assim para você: volte a ter vida, volte a ter força para continuar, porque o meu Espírito é o pneuma, aquele que não deixa você desistir, aquele que faz muitas pessoas se surpreender com você, que eu sei, que tem gente que já, talvez até disse para você assim: eu não sei como que você consegue passar por tudo isso e continuar, eu não sei como que você consegue sorrir diante de tanto problema. Quem já ouviu isso aqui? É porque na verdade a força nem era tua, né? A força é de Deus. Você já viu pessoas assim, que já passou por muitas situações na vida e continua forte? É porque a força não é nossa. Esse ânimo vem do Espírito, para que a gente possa continuar. Tem uma pessoa aqui, que eu duvido que tenha alguém mais velho que ela aqui, de mais de idade. Você não vai falar velha, né? De idade. A maninha que a gente chama. Fique de pé aqui, mamãe. Essa aqui é minha mamãe espiritual. A maninha, 97 anos. E a maninha já perdeu alguns filhos. Quantos filhos, Jane? 8 filhos. Ela teve quantos? 15. Perdeu 8. Mas é uma mulher que não para. É uma das minhas intercessoras poderosas na oração, que você imagina como que ela reza. E o que faz com que essa mulher que já perdeu 8 filhos não pare nunca? Com 97 anos participando de uma vigília. É o Espírito Santo de Deus que está nela. Porque o Espírito Santo sabe, ela precisa cuidar do Padre Kleberson. E eu todo dia peço: Espírito Santo. Estou mentindo, mamãe, ou não? Estou. É verdade. É o Espírito Santo de Deus. É. O Espírito Santo de Deus comigo. E com nós, todos nós aqui na terra. Senhor, se eu tenho algum crédito ainda contigo, eu quero pedir, essa mãe que perdeu um filho, esse pai que está talvez desempregado, essa pessoa que está sofrendo com uma doença e talvez você tenha todo o motivo do mundo para desistir, que você possa receber desse pneuma, que você possa receber o sopro do Espírito Santo. Porque eu vou dizer para você, a nossa lógica não é a mesma lógica do mundo. Porque sorrir em meio a muitos problemas nem tem lógica. Continuar vivendo e tendo o prazer de viver, como eu vejo o exemplo da Maria da Silva, que eu acabei de apresentar, é obra do Espírito Santo. Ele é o pneuma, ele é o ruá. É por isso que nem combina uma pessoa dizer que é cheia do Espírito Santo e aquela pessoa vive dizendo que vai desistir, aquela pessoa está desanimada, aquela pessoa às vezes abandona o barco. Nem combina uma pessoa que vive reclamando, dizendo que ela é batizada no Espírito Santo. Desculpe dizer, porque quem de fato recebe o Espírito Santo recebe a força que vem de Deus. E eu pergunto para você, filho e filha, quanto tempo faz que você de fato não faz uma vigília como essa? Quanto tempo faz que você não se aproxima de Deus como você hoje está recebendo dessa força que vem do alto? Você está entendendo que há uma lógica que nos diz que quanto mais nós vamos nos afastando de Deus, mais a gente vai perdendo o sentido da vida? Eu não sei se você já fez essa experiência. Agora o mês de janeiro, gente, eu tirei um mês de férias. Ô, coisa boa a gente tirar férias, né?
Mas eu confesso para vocês que as férias, eu vejo que ela é um pouco perigosa. Porque nas férias a gente não reza tanto. O padre às vezes tem 2 missas e vai para um retiro e pregação direto. Nas férias a gente relaxa mais. E eu percebo que as férias me deixam um pouco mais árido espiritualmente. Eu fico pensando, imagina quem passa a semana inteira sem participar de uma missa, passa o mês inteiro sem se apegar com Deus. Como que é a vida dessa pessoa? Santa Faustina diz que o diabo, ele vive buscando uma alma preguiçosa para habitar. É isso que o diabo quer, porque sabe que ali ele pode habitar. Agora, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem fortaleza, é uma pessoa que não vai desistir nunca, porque a força que ela tem não é dela, é a força de Deus, é o pneuma, é o ruá que está nela. Deus maravilhoso. Espero que o Espírito Santo convença você, filho. Aonde que você pensa que vai sozinho? Não dá para desistir. Eu sem Deus, eu não sou nada. Eu não sei você. Tem até uma historinha, diz que tinha um padre, que ele estava meio cansado daquela vida, sabe, as pessoas não podem ver um padre. Se a gente põe esse colarinho aqui, aonde a gente vai, todo mundo quer um tempinho. Você vai no hospital para abençoar alguém que está lá enfermo, pelos corredores, o senhor é padre, o senhor não pode abençoar esse daqui, o outro já, não, esse aqui primeiro. É assim. Aí você sai na rua, o senhor é padre, o senhor não tem tempinho para atender uma confissão? Porque a messe é grande e os operários são poucos. Aí disse que o padre estava meio cansado desse bença padre, dá um tempinho aqui, e pensou, eu vou tirar umas férias, mas eu quero ir para outro país, para ninguém me conhecer. E disse que ele foi para um país lá, chegou lá, colocou um calção, um chinelo. Diz que lá na praia pensou com ele, vou até tomar uma cerveja aqui, não dá nada. Abriu uma cerveja lá e disse que estava passando uma loirona assim. Veio aquela loira e o padre deu uma olhadinha, não dá nada, dá uma olhada. E a loira não passou perto do padre. Bença, padre. O padre pensou, de onde essa mulher me conhece? Ela continuou. O padre foi atrás, ele disse, moça, de onde você me conhece? Ela, eu sou a irmã Teresa. A irmã também resolveu dar um tempo. Ainda bem que não foi a irmã Zélia. E ainda bem que não foi o padre Cleves, não sou eu esse padre. Diga assim comigo, não adianta fugir de Jesus. Porque a verdadeira alegria está no Espírito Santo de Deus. Sabe, filho, eu vou dizer para você, filha, que quando a gente ministra a palavra, a gente vê pessoas que mudam de vida. São Paulo, quando ele fala do Espírito Santo, ele fala de metanoia. Sabe o que é metanoia? Metanoia significa mudança radical. Porque Paulo, ele era chamado de Saulo, e ele passa a ser chamado depois de Paulo. Por que de Saulo para Paulo? Porque a vida dele se mudou totalmente, depois que ele recebeu esse batismo no Espírito Santo. Ele teve uma experiência com Jesus ressuscitado. Em Atos dos Apóstolos, quando nós vemos São Lucas ali descrevendo, ele que escreve Atos dos Apóstolos, como que foi a descida do Espírito Santo. Os cristãos que estavam sendo ameaçados de morte, estavam lá, cantando, pulando, dançando, orando em línguas estranhas. Os judeus chegaram a dizer, eles só podem estar embriagados. Não é possível essa alegria toda. É porque na verdade eles estavam recebendo o Espírito Santo de Deus. Indiferentemente dos problemas que eles tinham, eles estavam recebendo o Espírito de Deus. Era o Espírito Santo em Pentecostes devorando o coração deles. Isso daqui é algo que a gente não consegue entender. É só quem fez uma experiência de vida. Você vê o antes e você vê o depois. Tem gente aqui que já deixou vício depois que começou a caminhar mais com Jesus. Tem gente aqui que começou até a medir as palavras que diz, e começou até a amar quem não merece.
liberou um perdão, né, filha? Hein, filho? Liberou um perdão para aquela pessoa que tinha te machucado. Isso significa metanoia. Isso significa mudança radical. Isso é um Pentecostes em vida. Eu trabalho na área da recuperação da dependência química. Essa semana eu contava na rádio. Um dia, no momento de oração, um momento forte, a gente estava lá, sabe, como um momento como esse, a gente cantando, vem Espírito Santo, e aquela oração em línguas, e a gente começou com uns cânticos fortes, e no meio daquele auge, daquele batismo do Espírito Santo, um dependente químico, ele dá um grito: nossa, eu estou chapado. Quando ele falou aquilo, eu olhei, ele falou: não, padre, é do Espírito Santo. Eu falei: ah, bom. Depois eu disse para ele: mas por que você usou essa expressão chapado? Ele falou: padre, porque eu só sentia isso com a droga. Eu nunca consegui sentir tanto prazer se não fosse com a droga. Isso é metanoia. Por isso que até rima com noia, né? Metanoia. As pessoas até dizem, parece que ele é meio fora da casinha. Eu acho que ele é meio louco. Passar uma vigília. Ei, é carnaval. Você podia estar viajando, aproveitando esse feriado, podia estar sambando, podia estar fazendo tanta coisa que o mundo dá como prazer, e você vai para uma vigília. Você está bem? Não tem gente que volta a perguntar assim para você: você está bem? E você volta no outro dia sorrindo, enquanto, se você tem desses na tua casa, que vão estar lá com aquela cara de enxaqueca, de ressaca, e você lá cantando: Espírito, Espírito, transformada no Espírito Santo. Tem gente que vai achar que você pagou a conta. Tem gente que vai achar que você já sabe, que você resolveu todos os teus problemas. Mas é porque quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, a gente tem o que a gente chama de mudança de vida. É uma metanoia. Quem está precisando desse batismo do Espírito Santo aí, diga amém. Amém. Está recebendo, filho. Está recebendo, filho. Vindo para cá, um dos meninos que estão comigo, o Vitor. O Vitor está aí? Aonde você está, Vitor? Vem aqui um pouquinho, filho. Aqui na Evangelizar eu gosto que a gente pode fazer de tudo. Deixa eu trazer eles lá. Sabe por que eu estou chamando você, filho? Por causa daquilo que você me disse no carro. Ele estava emocionado como ele está aqui. E eu disse: o que foi, filho? Essa carinha. Ele disse: porque há um tempo atrás eu estava feio no carnaval, padre. E agora olha onde eu vou passar. Agora eu vou passar numa vigília. Isso é metanoia. Obrigado, filho. Deus abençoe. Isso é mudança de vida. Eu preciso dizer para você, mãe, que tem o sonho de ver teu filho dentro da igreja. Ele vai voltar. Porque se Deus tem feito isso, se o Espírito Santo tem causado essa metanoia em muitos jovens que eram do mundo, é porque teve mães que dobraram o joelho. A oração, ela pode enfraquecer qualquer mal. Quando você ora, quando você clama o Espírito Santo, tem demônios que começam a fugir. Dentro da tua casa, se houver demônios tentando destruir a vida do teu filho nessa madrugada, não vão suportar a unção da graça. Posso pedir para você? Fique em pé e coloca a tua mão mais ou menos em direção aonde fica a tua casa. E você que está em casa agora, se você puder também estender tua mão. Não se assuste com essa oração, mas eu preciso, em nome do Senhor, como padre da igreja una, santa e católica, determinar essa graça na unção do Espírito Santo de Deus. Se há algum demônio alojado aí, tentando levar esse jovem para a morte, desanimando esse jovem, se há alguém desanimado da vida, achando que a droga, achando que a prostituição é o caminho da felicidade, nessa mentira diabólica, esse demônio não vai suportar a unção da graça que está sendo liberada nesse momento, nessa vigília de carnaval.
Emassarabasure canta, anda lá. Chova sereba canto, labasure canta. Shirabassarabasure canta. Unção maravilhosa que vem do Espírito Santo de Deus. Não tente entender, não tente entender, porque o Espírito Santo ele age através da oração. E o Senhor já me dá uma imagem. Tem uma casa agora, uma pessoa sozinha em oração aí, e uma luz parece que vai brilhando dentro dessa casa. Eu sinto como que raios de luz sobre essa casa, e um vulto que vai saindo pela janela. É demônio fugindo, covardes fugindo, porque não suportam a unção da graça. Ergue o volume dessa TV, ergue o volume, deixa essa unção entrar. Eu sei o quanto que você ama essas pessoas. O Espírito Santo, o pneuma, o ruá, a metanoia pode chegar, está chegando aí, porque você é uma pessoa de oração, porque você ora conosco agora, porque você entrega nesse momento a sua família. Entre nessa vida agora, Senhor. Tem uma pessoa que o Senhor me coloca, uma pessoa que estava tão desanimada na fé, que você estava até duvidando de coisas óbvias. O Espírito Santo te visita agora. Ele te dá uma paz nesse interior. O Senhor está trazendo paz no teu coração, e eu quero dizer para você que recebe nesse momento essa ação do Espírito Santo, da onde vem a alegria do Senhor. Essa doença não vai ter a última palavra. A depressão não vai algemar você. Essa síndrome do pânico é só uma fase, porque o Espírito Santo é maior do que tudo isso. Ele traz a fortaleza, Ele é o sopro, Ele é o pneuma, Ele é a metanoia. Vem, vem, vem Espírito Santo, vem Espírito. Deus maravilhoso. Oh, malassarabassurecanto labalá, shibacanto labá. Oh, vento impetuoso, oh, vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece-o. Canta como alguém que toma posse, vai. É lindo isso, Senhor. Rasgue o céu, meu Pai. É um derramamento do teu Espírito. Hoje aqui vem Espírito Santo. Estava precisando disso, né, filho? Né, filha? Receba o Espírito Santo. É um batismo de alegria. Vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem. Eu quero convidar você a erguer o seu braço e a sua voz. Erguer o seu braço e a sua voz. Vai cantar isso, sopra em nós. Sopra em nós. Sopra. Isso, somente a sua voz. Vai. Somos teus. Estamos reunidos. Como alguém que acredita. Canta forte. Sopra em nós. Sopra em nós. O Espírito Santo quer batizar você nessa noite. Isso, clama. Se coloca como alguém vulnerável diante do Espírito Santo. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos. Seja livre do Espírito Santo. Ora em línguas. Posso ouvir você? Vem, vento impetuoso, sopra
sobre nós, sobre a nossa família, sobre aqueles que não creem, sobre aqueles que eu desejo que venha a voz. Para encerrar o refrão, erga a sua voz, ó vento impetuoso, ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece com teu poder, rasgue o céu, meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. filha, o Senhor parece que está gritando aqui dentro de mim: não há nada que possa manter tua vida em pé se você não estiver cheio do Espírito Santo. Não há nada que possa manter tua vida em pé se você não estiver cheia do Espírito Santo. E cheia do Espírito Santo, nem o diabo vai poder com você. Nós viemos para vencer. Nós viemos para vencer. Quem crê que essa vigília é a vitória de Deus na nossa vida, dê uma salva de palmas para o Espírito Santo. É Ele que traz a verdadeira alegria. Deus maravilhoso. Eu quero convidar aqui a irmã Zélia. Obrigado, irmã, por ser essa mulher tão abençoada. Eu tenho um testemunho da irmã Zélia. Talvez ela nem se lembre disso, mas tinha uma vez que eu estava passando por uma batalha tão forte espiritual. Porque vocês sabem que nós padres somos atacados, né? Aquilo que a gente faz de bom não vai aparecer na mídia. Vocês nunca vão ver o padre nas grandes mídias pelo trabalho que eu faço na penitenciária, nem com dependente químico. Mas às vezes aqueles que não gostam da gente faz um barulho. E eu chegava para a irmã via no meu rosto que eu não estava bem. Ela disse: você não está bem, né, padre? Eu disse: não, irmã. E ela disse uma frase que eu uso muito: a oração pode enfraquecer todo mal que possa estar sobre a tua vida. Eu vou orar por você. E de fato aquilo parece que passou, porque é uma mulher de oração. Ela vai sair daqui da vigília, vai para São Paulo, né, irmã, pregar. Não vai nem dormir, ela dizia hoje. É porque ela é tão tomada do Espírito Santo, que o Espírito Santo traz para ela conforto, descanso, essa garra toda, né? Que Deus abençoe teu ministério, viu? Vamos orar por ela? Obrigada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.